Então, eu quero dar aqui, em nome da nossa equipe, da secretaria, as boas-vindas a todos aqui para esta terceira noite de encontro, né? Se alguém estão todos lembrados, né? Porque certamente viram aquele flyer que estamos divulgando, né? Com esse título, Caminhos de Unidade, né? Então, uma ocasião de a gente poder conhecer, aprofundar, né? Mas, sobretudo, compartilhar a experiência da espiritualidade da unidade, que todos nós tivemos a graça de um dia conhecê-la, né? Então, alguém há mais tempo, outros há menos tempo, mas somos todos, né, da mesma família, né, da espiritualidade da unidade. Então, realmente, as boas-vindas a todos, né? Bem-vindos, né? E também hoje queremos pedir que seja Jesus entre nós o nosso mestre, né? É ele que nos ilumina sempre. E nesta semana que a igreja vive, né, novena de Pentecostes, preparando-se para a festa de Pentecostes, nesta semana que vivemos a semana de oração pela unidade dos cristãos, no final queremos também depois rezar esta oração. Neste mês de maio, em que estamos também vivendo com o Papa Francisco, né? A reza do terço nas nossas comunidades e paróquias e santuários, rezando pelo fim da pandemia, né? Então, queremos viver esta noite o terceiro encontro será a ocasião para o segundo aspecto da espiritualidade. O título é O Amor Irradia. Ranielson, começamos então com uma canção que vai nos dizer o que realmente vale, o que realmente é essencial para a nossa vida. Se eu falasse todas as línguas da terra, mas o amor não tivesse, seria um bronze que ecoa, um símbolo que soa. E se tivesse a profecia, conhecesse todas as ciências, possuísse a fé que transportasse montanhas, mas o amor não tivesse, seria um nada, porque o homem nada vale se não ama. Seria um nada, porque o homem nada vale se não ama. Distribuísse entre muitos os meus bens e o meu corpo desce para as chamas, mas se o amor não tivesse, nada seria. Passarão as profecias e também todas as línguas, a ciência um dia acabará, mas o amor nunca passará, porque tudo crê e tudo espera, tudo cobre, tudo sofre, o próprio
próprio bem não procura, mas vibra só com a verdade. Passarão as profecias e também todas as línguas. A ciência um dia acabará, mas o amor nunca passará, porque tudo crê e tudo espera, tudo cobre, tudo sofre. O próprio bem não procura, mas vibra só com a verdade. Passa tudo, mas o amor não passa. O que conta é a caridade. Bem-vindo todos que entraram quando a canção já estava sendo tocada. O amor, ele irradia, se irradia, né? Hoje, quem nos ajuda a compreender esse aspecto da espiritualidade, o Pedro Vidal, se talvez alguém não conhece, ele mora lá na Mariápolis, Santa Maria, em Igaraçu, né? Pedro, somos todos ouvidos ao que você tem a nos comunicar nesta noite. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui com vocês, participando, e mais do que participando, né? Fazendo essa reflexão sobre o segundo aspecto da nossa espiritualidade, que é o alaranjado. Já tivemos a reflexão do primeiro aspecto, a comunhão, e hoje nós queremos dar continuidade exatamente com este segundo, que é o alaranjado. A nossa espiritualidade, do movimento dos Socolares, ela tem como base... Pedro, só uma pergunta. Você falou o alaranjado. Talvez alguém poderá pensar, que coisa é essa de alaranjado, não é? Então, talvez seria interessante, né, ter presente assim, talvez para quem a primeira vez que ouve, né, como os aspectos que Ara certa vez usou esta imagem, né, de assim como a luz que passa por um prisma, ela se reflete em 7 cores, né? Assim também o amor, né? Essa espiritualidade, ela é o amor, né? E ela se reflete em 7 aspectos, né, da nossa vida cristã. Então, quando nós falamos da comunhão dos bens, na semana passada, é o vermelho, né, para dizer aquela primeira cor do arco-íris, né? Na sequência, a segunda cor, né, é o alaranjado, né? Talvez era só para deixar claro essa palavra aqui, que talvez para alguém seria um pouco novidade, né? Como o que é o alaranjado, né? Agora penso que fica claro para todos. Continua, Pedro. Desculpe eu ter... Eu agradeço. Não, eu agradeço, porque é verdade, as pessoas que não conhecem muito bem a nossa terminologia, às vezes nós utilizamos as palavras mais nossas, mais comuns. Mas tudo bem, nós acabamos de ouvir esta canção que nós chamamos de A Caridade. Ela reflete muito bem a reflexão do capítulo 13 da Carta aos Coríntios, que a caridade é o amor que precisa ser vivido, é o vínculo da perfeição, é o amor por excelência, a caridade. Então, nós, como cristãos, como seguidores de Jesus Cristo, nosso dever é viver realmente essa caridade, né, que ama a todos, que acolhe a todos, que está pronto a servir a todos. Muito bem. Então, como o Hélio acabou de explicar, estamos
nesse segundo aspecto da nossa espiritualidade, são 7. E esse vai falar sobre o amor, a caridade, exatamente sobre a caridade. O amor, e o amor ele é difusivo por si mesmo, né? Ele irradia, por isso que o título é O Amor Irradia. Irradia porque quando nós fazemos um ato de desamor, então aquilo fere, aquilo incomoda, aquilo causa um transtorno, um mal-estar muito grande. E quando nós fazemos um ato de amor, de caridade, então aquilo se propaga, é visível, eu até diria, parece até que chama atenção. Então, eu estou lembrando aqui, o Santo Padre, o São João Paulo II, né, que ele dizia, né, que a primeira centelha inspiradora do apostolado é o amor. A primeira centelha inspiradora do apostolado é o amor. E o amor, como nós temos aqui no nosso título, ele irradia, né? Ele se propaga, ele é visível, porque os atos de amor realmente eles contagiam, eles contagiam. Tá, então vamos prosseguir com nosso slide. O amor, ele é a irradiação, nós poderíamos chamar de a irradiação. Bom, e o amor é o apostolado. O nosso apostolado, né, é irradiar o amor. Teríamos que ser isso. A primeira centelha inspiradora do apostolado, como já foi dito. O amor irradia, ele se propaga, ele se difunde quando nós colocamos em prática. E este amor é um testemunho daquilo que nós vivemos. Quando nós vivemos concretamente o amor, então, ele é o testemunho, né, que aparece, nosso testemunho. O amor não é outra coisa senão o testemunho. O amor é a alma do apostolado. Os apóstolos, eles foram enviados por Jesus, vão pelo mundo inteiro, pregam o evangelho da criatura, batizem a todos, né? E nesse agir em nome de Jesus, então eles estavam amando também as pessoas. E o amor é o primeiro apostolado. Então, se nós vivemos o amor recíproco, né, o amor ao próximo, amando como Jesus amou, então nós estamos dando esse testemunho, estamos fazendo o nosso apostolado através do nosso amor próximo. O amor ao próximo é a expressão do amor de Deus. São João diz em sua carta, em uma de suas cartas, que nós mentimos quando dizemos que amamos a Deus, quando não amamos ao próximo. Então, amando o próximo, nós estamos amando a Deus, porque Deus está presente em cada próximo. Por isso que nós temos aqui essa afirmação, o amor ao próximo é a expansão do amor a Deus. Cada membro da obra de Maria é chamado a colocar em prática o ide e pregai a todas as gentes. Todo membro da obra de Maria, mas não só todo membro da obra de Maria, todo cristão, nós somos chamados, né, a obedecer, eu diria, esta ordem, este mandado de Jesus, e pregar o evangelho a todas as criaturas. Então, a palavra apoia-se no testemunho, pregar o evangelho, pregar a palavra. Mas se nós pregamos o evangelho, pregamos a palavra, mas não damos um testemunho, então nós seríamos como os fariseus, né, como os hipócritas, que pregam, mas na realidade nem sempre vive aquilo que prega. E quando nós vivemos aquilo que pregamos, então a gente acaba escandalizando. Então, a nossa pregação, ela precisa ser acompanhada, né? A nossa palavra precisa ser acompanhada das nossas experiências vividas, da nossa vida. Próximo. Os primeiros cristãos,
eles conquistaram, eles converteram, eles atraíram pessoas para formar as comunidades exatamente por causa do testemunho que eles deram. Por causa da vivência deles. Então, eles poderiam falar, porque eles viviam aquilo que eles falavam. A palavra era o resultado da vida deles. Também agora deve ser assim. Hoje, nós cristãos, nós que participamos do movimento dos Socolares, então nós temos que viver exatamente isso. O amor é o motor do apostolado, diz Chiara. Ela disse isso em 1948. Ela diz que se nós amamos, então nós já estamos fazendo apostolado. Por isso que lá no título aparecia: o amor irradia, o amor é visível, o amor contagia, o amor é notório. O apostolado é constitutivo da vida cristã. Nós, como cristãos, como igreja e também como movimentos, nós fazemos nosso apostolado, né, amando o próximo, e mais do que isso, não? Amando e também agindo. O amor vence tudo. Então, essas frases que estou colocando aqui, estou citando Chiara, por isso que até coloquei entre aspas. Então, se nós vivemos o amor, então o amor, ele às vezes nem é necessário palavras, porque o amor é tudo, e vence tudo. No apostolado, é necessário um coração transbordando de amor. Se o nosso apostolado não for, né, motivado pelo amor, então esse apostolado ele seria muito humano, muito pessoal e talvez não atingisse, não atraísse. Então nosso apostolado tem que ser isso, transbordando de amor. O apostolado é ir à procura da ovelha desgarrada. Jesus fez isso. Os pastores precisam fazer isso. Nós estamos aqui exatamente para isso, né? Irradiando, né, um pouco aquilo que nós temos, aquilo que nós somos. É o momento de nos tornarmos tudo para todos, como diz São Paulo. Né? Nos esforçarmos para nos fazermos presente, né, nos vários ambientes, nas situações de sofrimento. É isso que nós precisamos fazer. É amar praticamente, docemente e fortemente. São palavras de Chiara que eu tirei, né, da pesquisa. Então, o apostolado chamou que nós temos que colocar em prática mesmo. E com todas as pessoas que estão ao nosso lado, com todas as pessoas que nós temos oportunidade, né, de conviver, de caminhar, de estar com elas. Foi assim com os primeiros cristãos. Eles viveram exatamente isso. Estavam ao lado de todos, procurando servir a todos, né? Até nem existia necessitados entre eles, porque eles partilhavam tudo. A vida deles era sempre essa tensão para estar sempre no amor. Também agora não deve ser diferente. Todos nós devemos nos preocupar, né, em amar, em estar presente, em ajudar, em servir, em estar atentos, né, às necessidades, enfim. O amor é o motor do apostolado. Move, né? Se não tivermos amor, então, se não for por amor, né, então, então, o amor é o que move, que motiva. Por isso, alarguemos o círculo de unidade ao maior número de pessoas possível. Isso é amar a Deus. Alargar o círculo de unidade ao maior número de pessoas possíveis. Nós temos as nossas unidades, né, os nossos vários grupos, os jovens, as famílias, os voluntários, que nós chamamos de voluntários, os focolarinos, as focolarinas, os vários grupos. Então, nós temos que alargar os nossos círculos, os nossos grupos. Devemos relançar o nosso ideal no mundo como um incêndio, já que nós somos tocados pelo amor de Deus, pela graça de Deus, já que nós temos uma espiritualidade, então, somos chamados a exatamente isso, relançar o nosso ideal no mundo
que nós vivemos. O nosso apostolado só atrai as pessoas se tivermos uma intensa vida de intimidade com Deus. Uma intensa vida de intimidade com Deus. Para fazer um apostolado, nós precisamos da oração. Também da oração, principalmente da oração. O apostolado é uma forma de oração, tudo bem, mas se nós não tivermos uma intensa unidade com Deus de oração, de vivência, então como é que nós vamos fazer apostolado? Mas o nosso apostolado é exatamente a irradiação de tudo isso que a gente vive. Nosso apostolado se fundamenta na experiência das primeiras focolarinas. Chiara e Natália e as demais, elas começaram essa experiência, viveram essa realidade do amor recíproco, Jesus entre elas, a presença de Jesus onde 2 ou mais estão reunidos no seu nome, e isso foi crescendo, foi contagiando. Dentro de pouco tempo o grupo já tinha aumentado, já passava de 500 pessoas que viviam essa experiência. Então, porque foram vendo como elas viviam, e a partir dali aprenderam e foram colocando em prática toda essa experiência. Era um grupo pequeno em Trento, mas que se espalhou por todo o mundo, porque viviam intensamente nesta caridade, este amor recíproco, e essa consciência da presença de Jesus, onde 2 ou mais estão reunidos no seu nome, e não só a consciência, a experiência mesmo, né? De ver Jesus no outro, de amar a Jesus no outro, de acolher a Jesus no outro, de servir a Jesus no outro, essa presença de Jesus. No apostolado é muito presente situações de dor e de sofrimento. Nós sabemos que essa espiritualidade nasceu numa situação de guerra, né? Foi em meio aos bombardeios, né? Elas se reúnem lá nos refúgios, se correm para os refúgios, à luz de vela, né? Leem o Evangelho, e lá no Evangelho vão descobrindo, né, as palavras de Jesus, o ideal que não passa, que é Deus, depois onde ele está, onde 2 mais estão reunidos no seu nome, depois em cada próximo, e assim foram descobrindo essa presença dele. Então, o apostolado é muito presente em situações de dor e de sofrimento. Foi naquele momento de dor e de sofrimento que elas descobriram e fizeram o seu apostolado, dando o seu testemunho. E para nós também não é diferente. Ainda hoje, agora mesmo, estamos vivendo essa situação de pandemia. Então, tantos sofrimentos que nós assistimos, que nós vemos, que nós até vivemos, né? Então, nessa situação de sofrimento, nós precisamos amar até o fim, precisamos dar o nosso testemunho. E as primeiras comunidades cristãs viveram essa realidade de muito sofrimento, de perseguições aos cristãos. Esses dias mesmo nós estamos acompanhando os Atos dos Apóstolos e vimos como foi difícil para eles, mas eles, motivados pelo amor, né, e assistidos e guiados, fortalecidos, iluminados pelo Espírito Santo, então eles puderam prosseguir na caminhada, porque as perseguições não impediram que eles prosseguissem na caminhada. Então, para nós também hoje, quando somos incompreendidos, às vezes rejeitados, perseguidos, então não podemos desanimar em meio a tudo isso, mas prosseguir a nossa caminhada. Os desafios fazem parte do apostolado, né? Fazem parte. Eu lembro de Jesus dizendo: quem quiser vir após mim, renunciar a si mesmo, tome a sua cruz. Então, seguir a Jesus é cruz, sempre com cruz. Quem não toma a sua cruz não pode ser meu discípulo. Mas o cristianismo só vingou porque houve quem enfrentasse os desafios, em muitos casos, até com derramamento de sangue. O cristianismo está vivo hoje, mais de 2000 anos, exatamente por isso. Porque nem Jesus temeu os desafios, foi até o fim. Os apóstolos não temeram, nem recuaram diante dos desafios. E os que vieram depois, dando continuidade à missão de Jesus e dos apóstolos, também continuam enfrentando os desafios. Se você está na cruz, atrairá todos para si. São palavras de Chiara. Assim como Jesus. O apostolado hoje terá excelente resultado
se partirmos para o encontro pessoal, levando a cada um o incêndio do amor de Deus. O apostolado, hoje estou repetindo, precisamos ser ardentíssimos na oração e na união com Deus. Ardentíssimo na oração e na união com Deus. Aqui eu lembro de Santo Antônio, no dia de Santo Antônio, a segunda leitura da liturgia das horas, diz assim: se for necessário, use as palavras, porque Santo Antônio, certamente de São Francisco, aprendeu com São Francisco, que também São Francisco diz a mesma coisa, então ele falando sobre a pregação. Mas o testemunho já é uma pregação, por isso que ele usa essa expressão: se for necessário, use as palavras. Então, a união com Deus, a oração. É Deus em nós que atrai as pessoas. É Deus em nós que atrai as pessoas. Se não estivermos em Deus, o nosso apostolado poderá até afastar as pessoas. Porque as pessoas não vão acreditar no que nós falamos, porque nós não vivemos, porque não temos espiritualidade, porque não temos fé. Então, não podemos deixar que as coisas do mundo impeçam ou esvaziem o nosso ardor missionário, o nosso apostolado. Nós estamos no mundo, né, tantas contradições, é um mundo tão disperso, tão materialista, tão secularizado. Então, nós estamos muito expostos nesse mundo. Então, temos que ter muito cuidado, né, para não nos deixarmos influenciar por este mundo, mas ser luz do mundo. Foi para isso que Jesus nos colocou, para sermos sal da terra, sermos luz do mundo. São as nossas renúncias e mortificações que nos protegem das coisas do mundo. O fogo que Jesus trouxe à terra é o amor. E ele disse: eu vim trazer fogo sobre a terra, como gostaria que já estivesse aceso. Então, este amor, esse fogo que Jesus trouxe à terra, este amor precisa ser levado por todos nós. Porque o amor conquista. O amor conquista. Vim trazer fogo à terra. Jesus é o fogo. O fogo do amor. Um amor que não conquista, se apaga. Um fogo que não arde, também não conquista. Então, se nós não vivermos esse amor de Deus concretamente, então nós não vamos conquistar ninguém, né? Não vamos levar ninguém para Deus, porque é neste fogo do amor de Deus que a gente cresce, que a gente amadurece. O nosso apostolado é para ser feito em unidade. Nosso movimento, o nosso carisma é viver a unidade, que todos sejam um, para que o mundo creia, né? Que sejam um a fim de que o mundo creia. É a unidade necessária, temos que viver essa unidade. Não é simples, né, fazer unidade, viver a unidade, né, é exigente, mas com a graça de Deus e com nossos esforços, nós conseguimos. Né? Até citando um pouco Chiara, ela pedia um pouco isso, exigia, ela dizia que a unidade teria que ser obrigatória, uma necessidade, é uma obrigação vivermos a unidade. É a nossa unidade que produz a irradiação ou o apostolado. É a nossa unidade que produz a irradiação ou o apostolado. Por isso que nós começamos com o título O Amor Irradia. O nosso apostolado é para identificar-se com Jesus. É para ser outro Jesus. Nele encontramos a força para conquistar outras pessoas ao perfeito amor de Deus, em Jesus. E onde está mesmo Jesus? Já falamos, onde dois ou mais estão reunidos no seu nome. Em cada próximo ele está, claro que está na Eucaristia também. Enfim, ele está bem próximo, né? Nele encontramos a força para conquistar outras pessoas ao perfeito amor de Deus. Chiara observou que, pelas ruas de Einsiedeln, na Suíça, pessoas de várias ordens religiosas gritavam o evangelho com a vida. Então, ela observava essas pessoas e pensava, elas possuem um hábito, né? E nós? Será que precisamos de um distintivo também?
E depois veio a resposta, sim, o amor ao próximo, o amor recíproco é o nosso distintivo. Não precisamos, né, de um hábito, nem talvez de um convento, né? O nosso carisma é a unidade, né? E o nosso distintivo é o amor recíproco. Conhecerão que são meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Encarnando o testemunho de Jesus, o testamento de Jesus, Pai, que todos sejam um, podemos dar o testemunho mais eloquente da irradiação de apostolado, encarnando o testemunho de Jesus, Pai, que todos sejam um. Podemos dar o testemunho mais eloquente da irradiação e do apostolado. É impossível Jesus presente, onde dois ou mais estão reunidos no seu nome, não irradiar o seu calor, a sua luz ou a sua paz. Né? Quando estamos vivendo essa realidade que nós chamamos de Jesus entre nós, onde dois ou mais estão reunidos no seu nome, então é visível, isso contagia, isso vale mais do que tudo, como nós já ouvimos em umas canções, em uma das nossas canções, Deus entre nós vale mais que o pai, que a mãe, que os monumentos, mais que tudo, mais que tudo. E é visível essa presença de Jesus, é contagiante. A vida com Jesus em nosso meio é um poderoso meio de apostolado. É o apostolado por excelência, Jesus em nosso meio. Então, era essa a reflexão, né, prevista para hoje sobre esse segundo aspecto da nossa espiritualidade, né? O amor irradia, e o amor é o nosso apostolado. Amando, nós já estamos fazendo o nosso apostolado. E se fizermos apostolado e não colocarmos em prática o amor, isso não é apostolado, isso não irradia, isso não toca, não converte, isso não serve para nada. Então, que nós nos empenhemos em viver o amor recíproco, e assim nós já estamos sendo esse apostolado em ação. Obrigado, Pedro, pela sua meditação, reflexão, trazendo assim aqueles pontos fundamentais desse aspecto, né? Mas como você disse, né, o amor irradia, e será bonito também de nós conhecermos na prática como esta irradiação acontece na nossa vida. E o Licinho é alguém que já conheceu essa espiritualidade desde os tempos de seminário, eu me lembro, porque participávamos juntos, né? Ainda naqueles tempos dos anos 80, olha só como já estamos passando do tempo, né? Licinho, como é que o amor se irradiou na tua vida e como é que a tua vida irradia amor? Boa noite a todos. Quando eu estava no seminário menor, já cerca de 45 anos atrás, chegou na minha paróquia um padre focolarino chamado Lessa, né? E ali ele foi justamente com esse amor conquistando as pessoas, né? E fazendo com que esse espírito de família crescesse. E eu ficava assim curioso de saber o que é que motivava, o que é que estava por trás, né, de levar esse amor que me lembrava muito as primeiras comunidades cristãs. Então eu cheguei a essa conclusão de que aquilo era possível, não era algo distante lá na Bíblia, né? Mas que era possível. E eu procurei saber o que é que estava por trás que levava a essa união, a esse amor, a esse espírito de família. E aí fui me aproximando dele, né? E ele então me apresentou, né, para dois seminaristas redentoristas, o Dionísio e o Rubens, que me levaram para passar umas férias. E ali eu pude experimentar como esse amor era vivido também entre eles, né? E me deixou curioso. E quando eu, voltando dessas férias, me encontrei com um grupo de leigos que participavam da espiritualidade, e eles partilhavam assim a palavra, né? Aí falavam, oh, essa palavra é de vida, é para ser vivida. E contavam um pouco as suas experiências. Eu fiquei assim, puxa, os leigos também vivem desse mesmo jeito. Aquilo eu falei, então acho que esse é o meu caminho, né? De viver esse amor, porque é assim que eu quero também construir comunidades, né?
E então, depois, como o Hélio falou, eu entrei em contato com os seminaristas, naquele tempo, muito bom, né? A gente fazia vários encontros em São Paulo, passava as férias, e assim eu fui cada vez mais vivendo a espiritualidade à luz dessa palavra, da comunhão, né? Depois Dom Lessa foi ordenado, Padre Lessa foi ordenado bispo e me chamou para poder trabalhar com ele no seminário menor, né? Então foi também o meu primeiro trabalho, já à luz dessa comunhão, né? De ser para os seminaristas sinal dessa comunhão. Então foi uma experiência de 4 anos, né? Depois ele foi para a Diocese de Propriá e eu fui trabalhar no seminário menor, né? E foi depois para uma paróquia e ele era o pároco dessa paróquia temporária e eu fui trabalhar com ele. Então, é uma vida de comunhão bem longa. E como se não bastasse, depois ele foi transferido para a Diocese de Propriá e eu fui fazer missão lá na diocese dele. Então, tive a graça de conviver com ele vários anos, né, nesse aprendizado da vida em comunhão. E assim, também lá, eu comecei a viver essa experiência missionária. Então, descobri que era fazer experiência em comunhão. Aí trabalhei também na formação, né? E em paróquias, era um trabalho assim muito grande, porque o número de padres era muito pouco, né? E depois aí eu fui ser o vigário geral, ele viajava, e então havia tanta sintonia, então ele ia atrás de verbas, né, para poder sustentar a diocese, os seminaristas e tal. E então nesse tempo eu ficava responsável, né, pela diocese e sempre em comunhão com ele, de tal maneira que a relação com o bispo não era algo assim tão só hierárquico, né? Mas era uma convivência de irmãos, de comunhão, de trocar experiência, né, de colocar em comum as dificuldades. E ele tinha também toda a parte com outros bispos e eu também com os padres. Então era assim realmente viver essa comunhão cotidianamente, né? Depois fui fazer uma experiência lá também na Itália, né, de cerca de 1 ano, e isso me marcou muito, né, esse viver a palavra, deixar a palavra iluminar, né? E quando voltei, né, depois fui trabalhar em Propriá e fiquei muito contente, né, para poder ficar assim trabalhando na missão quando voltei para o Rio depois de 4 anos e fui aprofundando na missão. E depois eu senti que a igreja como um todo foi dando passos nesse redescobrir esse chamado de Jesus e de evangelizar. E aí fui me envolvendo cada vez mais com a missão e entendi a dimensão, como a Aparecida falou, né, de que todo batizado é discípulo missionário. Falei, mas isso de fato não consegue acontecer muito, porque a gente diz que todo batizado é discípulo missionário, mas eu vejo que os leigos têm pouca oportunidade para viver, né, tanto esse discipulado e mais ainda a missionariedade. Então, aí eu resolvi fazer com que o meu ministério também tivesse um pouco essa possibilitar aos leigos de fazer uma experiência de missão. Então, aí começamos a fazer missão. Eu fui para uma paróquia de São Francisco Xavier, o padroeiro das missões, e lá encontrei com o padre da Bahia, que me convidou a fazer missão lá na Bahia. Fomos para a Bahia, depois fui para Mato Grosso, levando sempre leigos, né, comigo. E eles me agradeciam muito, né, por fazer essa experiência. Eu ficava impressionado, né, como eles diziam, olha, essa experiência missionária mudou a minha vida, mudou a minha maneira de viver a fé. Alguns que estavam em dúvida na vocação, depois da experiência, não, agora eu tenho certeza de qual é o meu caminho, eu vou para a vida religiosa, outro via, não, eu vou constituir uma família, quer dizer, era tudo canal de discernimento. Me lembro uma vez que nós fomos fazer missão também aqui nas favelas do Rio, e às vezes no meio da violência a gente entrava e o pessoal contava que não tinha medo, mesmo vendo aquele perigo todo de armas, e nunca aconteceu nada, havia até traficantes que pediam para rezar o terço, pediam terço,
né? Quando eles estavam fazendo churrasco, chegava o missionário, parava tudo, né? Para poder ouvir a palavra do missionário, e todo mundo ficava assim impressionado, né? Com essa maneira de viver a fé, né? Na missão. E assim eu vi e maravilhas aconteceram. Me lembro uma vez que o padre Leandro, né, da Diocese de Nova Iguaçu, fez conosco uma missão numa favela, né, da Providência, e já começamos, e era só no final de semana, ele levou os seminaristas e tal. Aí, quando chegou a noite, ele comentou comigo e com o pároco lá da paróquia. Olha, ele estava tão assim ansioso e queria contar para o bispo, né, dele, que era o Dom Biazin. Ele falou assim: eu não estava conseguindo dormir. Aí eu peguei o meu celular e escrevi para o bispo dizendo assim: olha, eu estou aqui numa favela fazendo missão com o grupo aqui do Padre Licinho. Somos mais ou menos uns 300 missionários e eu quero dizer para o senhor que essa experiência está mudando a minha vida e o meu sacerdócio. Eu falei: nossa, mãe, que coisa impressionante, né? Um final de semana de missão, fazer uma coisa dessa assim na vida de um padre, né? E eu sei que assim, cada vez mais a gente foi criando com os missionários também esse espírito de família. E aí na diocese, antes eu era conhecido como o padre missionário, aí depois esse espírito foi entrando também aí na diocese e surgiram novas comunidades, né? Então a gente viu assim realmente começar a ser uma igreja em saída. E depois, quando eu fui transferido para a paróquia que eu estou atualmente, eu estava cada vez mais consciente dessa dimensão do batismo como sendo um momento fundamental na nossa vida cristã. E aqui são 15 comunidades e tinha missa e batizado em todas as 15 comunidades, né? Tinha revezando, mas eu sentia que quando a gente tinha o domingo do batismo numa comunidade, as pessoas procuravam mudar de comunidade para outra, porque o batismo era uma coisa chata, que levava mais tempo, durava muito a missa. E eu pensei: puxa, a gente tem que mudar essa situação, né? A comunidade tem que acolher aqueles que são batizados. Se os próprios cristãos não valorizam o batismo, como é que a gente espera que aquelas pessoas que estão chegando valorizem o batismo, né? Então, a gente constituiu uma equipe e centralizou na matriz para depois, num segundo momento, começar, né, a fazer um novo trabalho, né? E começamos a fazer isso através do comissão missionária da paróquia, né? O COMIPA, o Conselho Missionário Paroquial. E aí começamos a motivar a pastoral da família, a catequese, e numa das comunidades a gente fez uma experiência com as crianças e as famílias, né? Passamos uma manhã nos encontrando e aí criamos esse espírito de família que depois as próprias famílias, quando é que vão ter outros encontros desse? Coisa maravilhosa, a gente sabia que a igreja oferecia esse domingo tão maravilhoso, a gente quer passar o dia todo juntos, assim, partilhando, todo mundo com alegria. Aí a gente se preparou, né, para começar a fazer o trabalho também com as famílias que traziam os seus filhos para o batismo, né? Só que veio a pandemia e a gente então teve que parar porque a catequese não estava mais, a igreja fechou, né? Então foi difícil a gente continuar. E aí agora já há pouco tempo eu tinha um seminarista que ele foi para outra diocese e tinha se ordenado diácono, né? Então depois um membro dessa comunidade, uma família, tinha um filho que eles queriam que batizasse ali, né? Mas havia toda uma dimensão de dificuldade de relacionamento com outra família da paróquia, então ficou um clima assim meio estranho, né? Aí eu queria aproveitar esse batizado, né, desse filho desse casal, para poder começar esse trabalho. Aí, de repente, o que aconteceu? Apareceu também um outro catecúmeno, já adulto, que eu falei: então vamos fazer juntos esse batizado, né? Tanto do adulto quanto da criança, para a gente começar a fazer esse trabalho. Aí logo eu percebi que a família estava com dificuldade, que queria assim
um batizado individual, né? E tendo outro. E ali, depois a família vinha dizer que o diácono, que se fosse batizar outra pessoa junto, não queria mais fazer o batizado. Aí eu já fiquei assim um pouco meio irritado, né? Porque eu tinha um projeto pastoral e eu sou o pároco, então tem que ser como eu acho, né? Mas aquilo me incomodou, essa situação, né? E eu falei, como é que eu vou agir aqui, né, à luz da palavra de Deus? Então eu vou rezar, vou colocar diante de Deus que eu tenho que ter, antes de tudo, é o amor, a caridade. Não posso assim deixar a autoridade falar, nem a minha irritação. Vou conversar com o diácono, e aí conversei com ele, expliquei, ele também falou das motivações, e aí depois, nessa noite, quando eu estou assim refletindo sobre isso, aí veio a palavra dizendo assim: não se pode colocar vinho novo, né, em odres velhos e nem remendo novo em pano velho. Então eu estava pensando, essa família quer um batizado individual, que é uma coisa mais individualista, né, dentro dessa cultura assim. E eu estou querendo algo comunitário. Aí falei, então vamos fazer o seguinte: eu vou deixar esse pessoal batizar, o diácono vai ficar feliz, vai batizar, a família vai ficar feliz. Eu vou entrar em contato já com esse catecúmeno para acompanhar a caminhada dele, e assim a gente marcou para o próximo domingo, quando a gente celebra Pentecostes com todas as comunidades reunidas. Então vai ser o batizado dele, quer dizer, então agora vai ser algo novo que a gente vai começar, né? E já dentro dessa perspectiva, né, de que ele, como batizado, já vai ser discípulo missionário. Aí ele se dispôs já a fazer essa caminhada para a gente acompanhá-lo de perto, né? E assim fazer com que a gente, junto com a pastoral familiar, com o conselho missionário paroquial, a gente possa finalmente começar um trabalho novo, né? Para que o batismo não seja só, né, mais uma atividade que a gente faça, né, dentro da nossa obrigação de padre. E eu tenho já tentado fazer um pouco isso durante o próprio batismo, de acolher com muita alegria, né, aquelas pessoas que vêm. Eu sempre procuro arranjar uma motivação, dizendo assim: puxa, se fosse um sobrinho meu, né, que fosse batizar, eu ia querer uma coisa especial. Então eu vou fazer todo o batizado também com esse espírito. São aqui todos os meus sobrinhos que eu estou batizando, né? Depois vai dar trabalho, mas eu quero tirar fotografia, né, com todas essas famílias, e ali dar uma palavra de estímulo. Pelo menos eles, quando virem as fotos, né, as filmagens, vão ficar contentes. Puxa, esse padre foi tão acolhedor. Ele vai ser um momento marcante, né, na vida deles, que vai também um dia, talvez, fazer com que a fé se cresça na vida dessas pessoas também, né? Então, creio que a palavra de Deus, ela nos ilumina para a gente. Estava vendo aqui essa frase que o padre Pedro falou, né? Que são as nossas renúncias e mortificações que nos protegem das coisas do mundo, né? Também do nosso homem velho, da nossa irritação, e faz com que a gente permaneça no amor em todas as circunstâncias. Obrigado. Obrigado, Licinho. Que bom ouvi-lo e ver como esse amor irradia, né? Realmente, que bom. Obrigado. Nada. E agora, então, talvez seria interessante logo a gente poder partilhar aqui, não é? Mas talvez 15 minutos, né, de encontro nos grupos, né, de modo que depois nós podemos partilhar um pouquinho aqui, né? Então, Renielson, como é que é? Basta permanecer aqui? Você explica novamente como é a organização dos grupos? Daquilo que eu entendi, basta a gente só depois clicar aceitando, quando a gente vai ser destinado a uma sala. É isso? Isso. Não precisa clicar por enquanto em nada, a gente vai redirecionar vocês para o grupo, e aí depois basta aceitar. E aí, quando terminar os 15 minutos, também vocês vão ser redirecionados automaticamente, tá bom? Ótimo. Tá? Então, este momento de partilha, de compartilhar um pouquinho a nossa vida nesses últimos 15 dias, desde o último encontro para cá, à luz daquilo que nós conversamos e ouvimos agora. Ótimo, estamos voltando para a sala geral, né? Renato, que bonito vê-lo aqui no nosso encontro hoje também.
Carlos Caridade. Olha, veja, Carlos Caridade, ele leva até no nome a missão que tem de irradiar a caridade. Está aí Adriano também. Olha que É, o beleza. Adriano. Tchau, Adriano. É, Querido, olha ali, como é que está? Tudo bem? Tá. Quanto tempo, quanto tempo! Que é, vergonha! Mas estou sempre unido unido mesmo. Ótimo. isso mesmo, Mas- estamos juntos. Você não imagine como você amou concretamente. Oh, querido. Até hoje, essa experiência causa alegria. Assim. Olha, que bom, Tá joia, Adriano. É. Olha, Então, sim. alguém gostaria de partilhar aqui com todos o que foi partilhado no grupo? Quem é que gostaria de partilhar alguma coisa para todos nós, nesses últimos minutos antes de encerrarmos? Tem alguém que gostaria de partilhar? Eu gostaria, Padre Hélio. Diga, Mauro. Então, eu partilhei no grupo nosso lá que eu sou diácono faz 23 anos, né? E já trabalhei em 3 paróquias. Estou nessa paróquia agora faz quase 17 anos. E veio um padre para cá no mês de fevereiro passado, em 2020, e ele veio com uma fama assim de ser uma pessoa muito difícil de se lidar com ele, uma pessoa, sabe, assim, intransigente, que não ouve as pessoas, tudo isso, né? E a gente, na posse dele, no dia em fevereiro, eu estava na posse porque eu tinha voltado de Roma naquele mês, voltei com a perna machucada, mas eu fui para a posse dele, estava me recuperando. 2 dias depois, o bispo veio para apresentá-lo no conselho da paróquia e perguntou pelo diácono. Cadê o diácono Mauro? Aí disseram assim, o diácono Mauro ele está com a perna machucada, ele veio na missa de posse, mas ele ficou em casa. O bispo falou assim para o padre João Lúcio, ele chama João Lúcio, cuide bem do diácono Mauro, viu? O diácono Mauro é um diácono, ele é um diácono que vive um pouco da unidade, que ele é focolarino, um diácono muito assim atuante na nossa diocese. Cuide bem dele, hein, padre? Cuide bem dele. E aí quando eu voltei para depois que me recuperei, ele falou comigo: olha, o Vicente falou muito bem de você, sabe, muito, muito bem de você. É interessante que eu recebi esse padre assim um pouco armado, né, um pouco com o coração assim disposto até a retrucar o padre, sabe? Mas depois eu fui percebendo que eu falei para ele: padre, é bom conhecer o senhor, bom estar na minha paróquia, e se a gente está aqui, o senhor vem para cá com o intuito de a gente construir uma unidade, Jesus no meio, a gente vai se dar muito bem. Eu estou aqui para colaborar com o senhor naquilo que for preciso. O senhor vem de uma realidade, aqui é uma paróquia que tem outra realidade. Ele tem algumas deficiências, por exemplo, ele não enxerga direito, ele não dirige porque ele não enxerga. E estou disposto a ajudar o senhor, até pegar o seu carro, dirigir o carro para o senhor se for preciso. E me coloquei totalmente assim à disposição dele, mas construindo essa ponte, essa unidade, né? E isso foi muito bom, porque a gente se dá muito bem, trabalhamos muito bem juntos. E uma prova maior foi hoje, porque nós tivemos uma reunião no dia 2 de maio e que houve uma redução, vai haver uma redução de congros, porque a nossa diocese passa por uma situação um pouco difícil, assim como todas as empresas hoje no nosso Brasil, né? E eu ganho 2 salários mínimos de congros, né? E era para baixar para 1,5 mais ou menos. E aí ele pegou, nós conversamos hoje, eu estou voltando depois de 15 dias afastado, porque eu peguei uma gripe muito forte, e ele pegou e falou assim: olha, diácono, a diocese sugeriu que houvesse uma redução das congros, e eu queria saber como que você está, se você pode também contribuir com isso. Eu falei assim: olha, padre, eu estou pagando meu carro ainda,
eu tenho despesa de remédios comigo, com a minha esposa. Eu tenho uma renda de aposentadoria de R$ 1.000 por mês, mais ou menos. Quer dizer, eu posso até contribuir, sim, porque eu estou aqui para ajudar a paróquia, se for preciso. Mas, realmente, eu vou ter que viver dentro de um limite muito, 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 muito apertado se reduzir as minhas cômodas. Ele falou assim, não, diácono, então fica assim como você está e fique tranquilo. Se precisar de alguma coisa, até ajuda no combustível, a gente vai ajudar você e fica tranquilo. Então, eu percebi que foi um momento muito bom de diálogo, de entendimento, e ele se mostrou assim muito assim receptivo. Então, todo aquele conceito que nos passaram, desde que eu o conheço, caiu por terra, porque também eu abri o coração para ele. É isso. Belo, obrigado. Obrigado, Diácono Mauro. Que bonito. Mais alguém? Eu lembrei no final do nosso encontro a experiência de Pacômio, que era tinha vários soldados sob o comando dele, voltavam da guerra e tinham perdido a guerra. Então, tinha doentes, tinham feridos, tinham famintos, e passaram por uma certa cidade e algumas pessoas saíam das casas, botavam os doentes nas camas deles, faziam curativos, davam comida, e assim eles iam se recuperando e voltando para suas casas, né? E Pacômio perguntou, mas que tipo de gente é essa? Quem é esse povo? Disseram para ele, são os cristãos. E aí ele se converteu e realmente é São Pacômio, né? Então, como é importante o testemunho, né? Belo, belo. Eita, Padre Maurílio, o tempo passa, né? E já estamos quase no horário de encerrar o nosso encontro, né? Não sei se o Padre André, como é que você encerra esse nosso encontro? O aspecto da irradiação, irradiar o amor, é testemunhar sempre na vida, de vez em quando com palavras. A nossa vida deve irradiar. Como o diácono Mauro, outro tutor que ele era quase santo, que era um homem muito de Deus. Esta é a irradiação, que é o nome, que são gente que querem servir, que querem promover a comunhão. Nessa semana da SUC, queremos o dia oração da unidade entre os cristãos, em ampliar a unidade. É uma vergonha se nós brigarmos. As religiões nunca, as denominações cristãs, nunca podem brigar, ter concorrência, unir as forças. O Papa faz isso tão maravilhosamente, com Fratelli Tutti. Nós temos uma casa em comum, entrar na ideia da comunhão, que é a única coisa que importa. E nós queremos aqui, com nossos encontros, caminhos de unidade, caminhar na unidade, em sintonia com o Papa. E neste ano de Maria, Maria sempre vai na frente para E José. Deus. José. Unidos a Deus, que é fonte de toda unidade com o irmão. E nós estamos celebrando Pentecoste, mas Pentecoste não é uma festa de um dia. É um tempo de Pentecoste, 50 dias, e depois continua para sempre. E eu agradeço a todo mundo que participou. Licinha, obrigado por sua colaboração, e nós acreditamos que juntos vamos caminhar na unidade e irradiar a presença de Deus. Obrigado. E assim podemos rezar juntos esta oração. Amado e misericordioso Deus, Pai e Mãe, Tu nos chamas para vivermos a unidade e a reconciliação. Por isso estamos reunidos para celebrar, orar e te louvar.
nesta semana de oração, queremos ser tocados por teu amor e ao permanecer nele, nos reconciliamos conosco e com nossos irmãos e irmãs. Em Cristo, teu amado Filho, desejamos nos ir juntos para vivermos em comunhão, estabelecendo relações, amizades, partilha, solidariedade. E assim nos reconhecemos como irmãos neste mundo dividido. Amém. Amém. Obrigado. Assim seja. Amém. Obrigado. Obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos, irmãos. Feliz Pentecostes. Beijo de amor. Espírito Santo.